Pai do Senhor, graças a Deus, estou aqui, meu irmão, mais uma vez, para fazer a obra do nosso Pai. Ele merece nós fazer a sua obra, porque maior coisa Ele fez por mim, por você e por nós. Foi nos amar de uma tal maneira que chegou a dar a sua própria vida por nós. Graças a Deus. Estamos aqui para ministrar esse estudo e gravá-lo. Um estudo muito importante, intitulado Pastores ou Pastoras? Aleluia! Veja o tema: pastores ou pastoras? Aleluia! Narrado na palavra do Senhor. Irmãos, vamos ler para nossa meditação, para poder falarmos. Primeiramente, vamos se apegar e pôr em prática a palavra do Senhor. Vamos ler Jeremias, capítulo 3 e versículo 15. Diz assim: E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Hoje se trata de um estudo bíblico. Estudos bíblicos. Vou ler a segunda vez, repetir a leitura do versículo. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E vos darei pastores. Agora vamos para Efésios capítulo 4 e versículo 11. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aleluia. Olha, irmão, infelizmente, preste bem atenção, se trata de um estudo bíblico. Aqui vai existir a repetição de palavras, repetições de versículos, porque se trata de um ensinamento didático, ensinamento bíblico. E o assunto hoje é muito pesado e muito importante. Muito relevante. Esta mensagem, esse estudo, me dirijo a todos os cristãos, mas com especialidade aos pastores da Igreja do Senhor. Me dirijo a todos os cristãos, mas com especialidade aos pastores. Viu, meu irmão pastor? Se prepare. O meu canal tem dois objetivos principais: preparar as ovelhas do Senhor, aquela que escuta nossos vídeos, para o arrebatamento da igreja, e defender as doutrinas bíblicas. Goste quem gostar e não goste quem não gostar. Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor dentro da sua palavra, dentro da dinâmica bíblica. Aleluia. Graças a Deus.
Muitos pastores, infelizmente, têm saído da ética bíblica, da Constituição divina. A Constituição divina é a Bíblia Sagrada. Muitos pastores têm fugido dessa Constituição para dirigir a igreja de Deus do jeito que eles querem. Agora fique certo, meu pastor. Eu como pastor, você como pastor, se um de nós dirigir a igreja do Senhor fora do padrão bíblico, ele tolera até certo ponto, mas as consequências vêm. As consequências vêm. A igreja nem é minha nem é tua. A igreja tem um dono. E o dono deixou a Constituição. Como devemos dirigir a igreja dele. É esta aqui, olha. Aí você diz, mas em Mateus 18, 19, diz que o que a gente combinar com outro colega, Deus atende. Então, o que eu tenho feito é porque tenho combinado com outros colegas e temos feito. Mas o que está escrito em Mateus 18, 19, vamos ler. É mal interpretado por muitos pastores. É mal interpretada por muitos pastores. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Muitos interpretam aqui como doutrinas para aplicar na igreja, de maneira nenhuma. Aqui não se trata de doutrinas. Eu concordar com outro colega e criar uma doutrina diferente, fora da Bíblia, porque concordei com o pastor fulano, meu amigo, e agora vão aplicar na igreja como doutrina. Negativo. Deus deixou uma Bíblia completa. Isso aqui está relacionado a alguma coisa que nós pedimos ao Senhor, para a obra do Senhor. O que nós pedimos a Ele para ser aplicado na obra. Dois concordamos com o outro, eu e outro concordo com esse pensamento e juntos levamos a Deus, pedimos a Ele e Ele entrega. É coisa que nós devemos pedir ou para nós ou para a obra. Tem nada a ver com doutrina. Aleluia. Para começar, a Bíblia faz menção de 4 vezes na Bíblia, 4 citações sobre patriarcas. Em toda a Bíblia, ela faz menção 4 vezes da palavra patriarcas. Agora eu pergunto a você, me apresente biblicamente ela mostrando e falando, fazendo menção de matriarcas. Nós usamos essa palavra com nossas irmãs porque elas merecem, mas biblicamente está errado. Não existe matriarcas. Temos que estar aqui, olha. A base é aqui, a pedra de toque é aqui para nossas vidas espirituais e para dirigir a igreja do Senhor. Deus não aceita nada fora deste livro, Ele tolera até certo ponto. Quatro vezes, vou repetir, se trata de estudos bíblicos. 4 vezes em toda a Bíblia nós encontramos a palavra patriarcas. Agora, matriarca, quantas vezes? Me apresente. Estou aguardando a resposta. Aleluia.
Quantas vezes? Nenhuma. 329 vezes a Bíblia menciona a palavra reis. 55 vezes a palavra rainha. Aleluia. 38 reis, possivelmente, aproximadamente, governaram Judá e Israel. Governaram tanto o Reino Unido como os dois reinos divididos. Uma faixa de 38 reis. Quantas rainhas Deus impulsou como para dirigir a nação de Israel? Quantas rainhas foram empossadas por Deus, com a ordem de Deus, para dirigir a nação de Israel ou a nação de Judá? Me apresente. Vamos para a base. Estou começando da base. O prédio, para ter firmeza na sua construção, tem que ter uma base segura. Uma correta base. Uma base firme. Certa. Correta. Segura. Estou começando esse estudo da base do Velho Testamento. Quantas vezes você encontra na Bíblia Deus autorizando para empossar uma rainha como para dirigir a uma dessas nações que já falamos? Quantas vezes? Uma rainha para governar a nação de Israel ou então a nação de Judá? Estou guardando sua resposta. Esse estudo me dirige 100% aos pastores. Aleluia. Você encontra? Já encontrou? Terceiro, a palavra sacerdote, tanto no plural como no singular, juntando as duas, a Bíblia faz menção 905 vezes. Sacerdotes, juntando 905 vezes. Me apresente uma citação só na Bíblia, falando de sacerdotisa. Quanto sacerdotisa? A Bíblia faz menção. Para você, pastor. Você consagra a mulher para a obra da palavra. Você consagra a mulher para a obra do Senhor. É para você. Presta atenção. Quantas vezes a Bíblia faz menção da palavra sacerdotisa? Aí você diz, mas pastor, mas eu sou inimigo das mulheres? Não, eu amo as mulheres. Fui casado com uma mulher, sou filho de mulher, tenho filha mulher. E nas igrejas que eu trabalhei como pastor, as mulheres, as irmãs gostavam tanto de mim que dizia que iria me colocar, me batizar como advogado das mulheres. Porque sempre fui favorável às mulheres. Sempre considerei as irmãs da minha igreja. Da igreja do Senhor. Agora, cada coisa no seu lugar. Deus é organizadíssimo. Aleluia. Dezesseis profetas literários nós encontramos. Desde o profeta Isaías ao profeta Malaquias. 16 profetas literários. Quantas profetisas?
trazendo o livro dela, trazendo seu nome. Profetisas literárias. Quantas profetisas literárias? Quantas? Aleluia. É a Bíblia. Aqui não é pensamento meu, nem teoria minha, nem criatividade minha. É o que está aqui. Aleluia. Que se trata de estudos bíblicos, defensores das doutrinas bíblicas. Eu sou um defensor das doutrinas bíblicas. Ninguém venha com assunto fora da Bíblia que eu não aceito. Mas parece bom, é melhor para a obra. Mas foi você que criou, Deus deixou? Não, então é espúrio, é herético. Nem tudo que parece bom é bom. Nem tudo que parece certo é certo. Nem tudo que aparenta ser santo é santo. Aleluia. Nenhuma profetisa literárias. Aleluia. 13 vezes em toda a Bíblia a palavra saduceus. 13 vezes a palavra saduceus em toda a Bíblia. Quantas saduceísmas a Bíblia faz menção? Quantas? Me mostre, porque até agora não encontrei. Pela misericórdia de Deus, estou com 60 anos que eu estudo a Bíblia. Não é 60 dias, não. Aleluia. Graças a Deus. 4 vezes em toda a Bíblia ela faz menção da palavra sinédrio. 4 vezes. Em toda a Bíblia ela menciona a palavra sinédrio. Quantas mulheres você reencontrou na Bíblia fazendo parte do sinédrio? Quantas? Você reencontrou alguma? Escribas em toda a Bíblia 86 vezes. 86 vezes em toda a Bíblia a palavra escribas. Quantas mulheres você encontra na Bíblia, ela como escribas? Já encontrou? Aleluia. O tema de nosso estudo é pastores ou pastoras? Pastores ou pastoras? Apóstolo, vamos para o Novo Testamento. Apóstolo em todo o Novo Testamento encontramos 78 vezes. Primeiro ministério bíblico que é o apostolado. Mateus 10, 2. Primeiro ministério bíblico que o Senhor criou. Apóstolo. Não sou contra a igreja que não consagra apóstolo. Eu não sou contra. Não. Agora, sou contra aquela igreja que, além de não consagrar, condena o ministério apostólico. Porque está indo em contra a Constituição bíblica. É bíblico. Bispo, 5 vezes. Em toda a Bíblia.
5 vezes em toda a Bíblia. Quantas vezes você encontra a palavra bispas? Quantas bispas você já encontrou na Bíblia? É para você, pastor, que consagra mulheres para o ministério da igreja, desobedecendo a Constituição bíblica, a Constituição de Deus. Aleluia. Diga. Quantas vezes o pastor, você já encontrou na Bíblia a palavra bispas? Quando encontrar, põe no comentário. Que eu quero ver, que eu quero saber onde é. Em qual Bíblia tem. Pastor, 104 vezes. Em toda a Bíblia. 104 vezes. Conta, pastoras. Pastora, você encontra uma. Gênesis, capítulo 29, versículo 9. As filhas de Jacó. Mas pastora de animal. Pastoreando o povo de Deus, tomando conta. O povo de Deus, não. Estou me referindo, pastores que lidera o povo de Deus. Apacenta o povo de Deus. 104 vezes. Quantas, pastora? Você não consagra a pastora? A pastora fulana, a pastora Betana? E a maior escândalo existindo na internet é a mulher pastora. É um escândalo miserável, terrível, que está acontecendo. Nas mulheres, nas pastoras consagradas por você, meu pastor. A gente pesquisa na internet e é vergonha. Muitos pastores também que têm cometido escândalos e mais escândalos. Mas as pastoras que estão sendo consagradas por homens, sem Deus autorizar, estão cometendo piores escândalos, pior do que os homens. Faz vergonha. Não são todas, mas uma grande parte delas. Quantas, pastora? Nenhuma. Aleluia. 3 vezes a palavra evangelistas. 3 vezes a palavra evangelistas. Quantas mulheres você encontra na Bíblia como evangelista? Estou me dirigindo diretamente aos pastores que consagram mulheres para o ministério da palavra na igreja. Quantos evangelistas? Me apresente uma. Aleluia. Presbíteros, 8 vezes. Presbítero, 8 vezes. Me apresente uma presbítera. Me apresente uma presbítera. Aprenda a dirigir a igreja de Deus. Aprenda a dirigir a igreja de Deus. Estude a Bíblia. Deus deixou o código. Deus deixou a Constituição divina. Podemos sair daqui não. Podemos. Não devemos sair. Agora, aquele que sai, vai pagar caro. A cobrança chega. Diáconos, 4 vezes. A palavra diáconos, 4 vezes. Quantas diaconisas? Me apresente. Quantas diaconisas?
Aí você diz, mas tantas mulheres no Novo Testamento que trabalhar na obra é uma coisa. E ser consagrada para a obra é outra coisa. Eu não estou me referindo a mulheres que trabalharam para o Senhor. É justo e é honroso. A mulher trabalhar para o Senhor. Eu estou falando em consagração para o ministério. Diga quantas? Diaconisa? Cooperadores. 14 vezes a palavra cooperadores. 14 vezes. Me apresente uma cooperadora. O nome. O nome. Esse título, cooperadora, me apresente. Romano faz menção, o livro de Romanos, Paulo faz menção ali de muitas mulheres que trabalharam na obra. Isso é outra coisa. São obreiras. Porque o significado da palavra obreiro é trabalhador. Então, se ela trabalharam na obra, então a Bíblia não denomina elas como obreira, mas eram obreiras que trabalharam. Que o sentido, repito, da palavra obreiro é trabalhador. É trabalho. Tem outro sentido, mas isso aí é o que nós precisamos e estamos falando nesse assunto. Quantas cooperadoras? Nenhuma. Doutor da palavra. Quantos doutores a Bíblia apresenta? 19 vezes a palavra doutor. Quantas doutoras? Quantas doutoras? Obreiros 9 vezes. Obreiro 9 vezes. Obreira nenhuma vez. Eu já falei que obreira, as irmãs que trabalharam na hora, podemos denominá-la de obreira, porque o sentido de trabalhador, de obreiro é trabalhador. Mas a Bíblia, classificando ela de obreira, você não encontra nenhuma citação. Aleluia. Aí você diz, pastor, mas naquele tempo as mulheres eram contadas assim, eram mais os homens. É por isso que não faz menção, a Bíblia não faz menção das mulheres como obreira, como consagrada para a obra. A Bíblia não faz menção. Mas Paulo fala em Coríntio que a mulher deveria se calar. Não devia falar na igreja. Esse versículo está escondido, enterrado, pastor nenhum fala. É bíblico. Toda a Bíblia inspirada. Então este versículo foi inspirado. Aí você diz, pastor, então o senhor é contra as mulheres? Eu já disse, não sou contra as mulheres. Sou amigo das irmãs da igreja do Senhor. Não sou contra as mulheres. Fui casado com uma mulher santa. Tenho minhas filhas santas. Graças a Deus. Sou filho de mulher. Já falei que nas igrejas que eu trabalhei, as irmãs consideravam eu como advogado das mulheres. Porque sempre eu considerei as irmãs da igreja, as minhas irmãs, considerei, respeitei. Agora, consagrá-la para a obra, não. Função na igreja elas tinham, porque as igrejas abriram espaço para isso. Mas consagrá-la para a obra, não.
E tem mulher que tem mais capacidade de ser uma pastora do que eu. Tem mulher que tem mais capacidade do que eu e de que você, como pastor. Mas Deus não autorizou. Eu estou apresentando aqui, é o que Deus decreta. O decreto de Deus. Ele não deixou escrito que nós deveríamos consagrar mulheres para a obra. Isso é questão de Deus. Então, se é questão de Deus, deve ser respeitado, obedecido. Ao contrário, a punição de Deus chega na minha porta e na tua. Aleluia. Pastores ou pastoras? Quero saber a resposta. Jeremias 3,15 já foi lido. E vos darei pastores segundo o meu coração. Eles vos darei pastoras. Em Efésios 4,11 já foi lido. A uns ele chamou para apóstolo, outros para evangelista, outros para pastores. Para pastora não. Nenhuma menção. Em toda a Bíblia não existe. Agora, uma advertência de Deus para você, meu pastor, que consagra a mulher para a obra. Aceite e receba a orientação de Deus para o teu bem. Deuteronômio 4,2. Vou tirar o óculos aqui e vou botar o outro. Veja como é que a Bíblia fala. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Nada acrescentareis e nada diminuireis. Isso é a Constituição Divina falando para mim e para você. Deuteronômio capítulo 12 e versículo 32. Veja mais. 12:32. Tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Deus falando para Moisés. E Moisés falou para o povo, nem aumentar, nada nem tirar. Não merece consideração não e respeito, meu e teu. Provérbio 36. Provérbios 30 e versículo 6. Versículo 6. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Não acrescente nada para que não seja repreendido, viu? Todos os pastores que têm consagrado mulheres para o ministério e outros estão consagrando, vão ser repreendidos por Deus. Muitos já estão sendo repreendidos e outros irão ser repreendidos, porque a sua palavra é quem fala. E achado mentiroso, porque alguém de onde está escrito, prove que mulher deve ser consagrada para o ministério, você não vai encontrar na Bíblia, é considerado mentiroso. Porque não encontra na palavra do Senhor. Não tem apoio na Bíblia. Isso é feio. Aleluia. Agora vamos para Apocalipse 22, 18 e 19, que ali é mais pesado. Que tem o mesmo sentido desses versículos que eu já acabei de ler. O sentido é o mesmo, mas aqui é mais pesado. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. É coisa fácil? Será que isso aqui não se cumpre? Se a conversa é de Deus? Deus não é idealista, ele é realista. 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro.
Punição de Deus para pastor que consagra mulheres para o ministério da palavra. Fuja desse caminho. Porque esse caminho é herético, antibíblico. Deus não aceita nada fora da sua palavra. Ele tolera até certo ponto, mas não aceita. Aleluia. Agora, veja 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo, três, 16 e 17. Aquele versículo bem conhecido da gente. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa, de Gênesis ao Apocalipse, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, segundo a palavra aqui de Paulo, neste do versículo, as escrituras é o suficiente para eu dirigir a igreja do Senhor, você dirigir a igreja do Senhor em tudo que precisa. Somente por aqui. Pelo que está escrito. Não precisa o homem criar outro versículo, outra doutrina. Consagração de mulheres ao ministério são uma doutrina criada por muitos pastores, criada pelo homem. Deus não criou. Paulo diz aqui que o suficiente para nós dirigir a igreja dele é o que está escrito aqui. Mas consagração a mulheres são doutrinas criadas pelos homens. Por Deus não. E segundo está escrito em Gálatas, é outro evangelho. Vamos ler. É outro evangelho. Gálatas 1, 8 e 9. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo não anunciou um evangelho de consagração à mulher para a obra, não. Paulo não ensinou um evangelho que eu e você, pastor nenhum, deveria consagrar mulheres para a obra. Ele não ensinou. Então, é outro evangelho. O evangelho que consagra mulheres para a obra é outro evangelho. Não é o de Deus, não é o de Deus. Está nesse caminho. Se tu, meu pastor, tens consagrado e consagra a mulher para o ministério da palavra, você está enquadrado aqui. Você está com outro evangelho. Fuja desse caminho enquanto é tempo. Isso é conselho de Deus. Não é conselho meu, não. Está escrito aqui. Ou tu não aceita a palavra do Senhor. Ou não aceita. Não segue as doutrinas bíblicas. A orientação, o ensinamento de Deus. Tu estás ensinando o teu evangelho. Aleluia. E para o pastor que procede dessa maneira, ele está chamando indiretamente Deus de incompetente. Você diz por quê? Incompetente. Por ter deixado uma Bíblia incompleta. E quem está completando ela é você. Que consagra a mulher para o ministério. Indiretamente, está tendo Deus como incompetente. Aleluia. Deus te abençoe. Mas olha o tema. Pastores ou pastoras? Quem vai responder é você. Pela Bíblia. Viu? Amém? Não sei se ainda postarei outro vídeo. Estou aguardando o arrebatamento da igreja que está acontecendo a qualquer momento, qualquer hora. Amém.